Olá, oitavo período. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de profissionalização docente. Nessa aula de hoje, deixa eu abrir aqui o nosso Google Classroom, nós estamos na aula 15 e nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo da semana passada, que é o mal-estar docente, esse conceito de mal-estar docente e a relação dele com a saúde do professor. Na aula passada eu passei o texto referência para que vocês fizessem o estudo do texto, né? Ele está aqui dentro do Google Classroom na aula passada, na aula 14. Então vocês tiveram acesso e a orientação foi que vocês fizessem o estudo do texto na aula passada. Né? Mal-estar docente. Quando a prática compromete a saúde do professor. Então, esse foi o estudo que vocês fizeram na semana passada. Um texto pequeno, de 11 páginas, contando uma pesquisa. E, além desse texto, eu coloquei ali uma pequena videoaula na semana passada introdutória. Hoje nós vamos falar sobre esse conceito, então, de mal-estar docente e sobre a relação dele com a saúde do professor, que é uma temática muito importante dentro da nossa disciplina e do nosso curso, de toda a nossa profissão. Então, aqui hoje a gente tem uma temática que é bem relevante, que é importante que vocês estejam atentas, gente, desde esse início da profissão de vocês. Porque não é só a nossa profissão que impacta na saúde, né? O trabalho humano, de modo geral, impacta na nossa qualidade de vida, impacta na nossa saúde. Porém, nós, como profissionais da educação, temos que estar atentos e atentas às nuances da nossa profissão que impactam, direta ou indiretamente, na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. Afinal de contas, nós somos profissionais, mas queremos viver aí, né, toda a nossa carreira e toda a nossa vida com saúde, com qualidade, com boas condições de vida e de prática profissional. Então, pensar sobre isso, estudar sobre isso, entender esses processos é muito importante desde o início da carreira docente, que é esse período no qual vocês estão nesse momento. Então, eu trouxe aqui uma organização, alguns tópicos que eu considerei mais relevantes, para nós falarmos sobre o mal-estar docente e a saúde do professor, que é, gente, uma situação mundial. Não é uma especificidade da educação no Brasil. Né? São questões que caracterizam toda a carreira docente. A carreira docente de modo geral. Porém, é claro que a situação de um determinado país, a valorização profissional da docência em um determinado país, a cultura de um determinado país, tudo isso interfere para que professores de uma determinada parte do mundo sintam-se mais afetados na sua saúde por conta de questões profissionais do que outros professores e professoras de outros lugares do mundo. A gente sabe que as questões contextuais são muito importantes e interferem. Mas há aí, de um modo geral, essa relação entre esse mal-estar docente, essa condição que o professor se coloca ao se tornar docente e a sua saúde. Mas isso vai ter aí algumas mudanças e algumas diferenças conforme o contexto, claro, no qual o professor está inserido. Esse aqui é o texto, né, que vocês estudaram na aula passada. Então aqui eu já mostrei ali para vocês. E a gente pode começar falando da atual situação. Tem chamado a atenção de estudiosos o aumento de adoecimento e afastamento dos professores. Então aqui é uma premissa da qual nós estamos partindo aqui na nossa aula e da qual as autoras ali, os autores partiram. Deixa eu até conferir aqui. Autoras e um autor, né? Então, essa é a premissa da qual nós e eles estamos partindo, todos nós, para debater essa temática. Já tem bastante estudo, tá, gente? Não é assim um tema tão novo. Ele é novo em relação às pesquisas no campo da formação docente, então é relativamente novo, mas já tem aí mais de uma década com certeza que esses estudos vêm se intensificando sobre a saúde do professor, basicamente, e como a profissão docente tem algumas características específicas que levam ao adoecimento, ao afastamento do trabalho. Então é sobre isso que a gente vai se debruçar hoje e a partir dessa premissa aqui, de que existe, né, um aumento de adoecimento e afastamento dos professores. Aqui é uma citação, né, que vem ali do texto, na concepção de Esteves, 1999. Aqui a gente vai falar sobre o conceito de mal-estar docente, tá? Que é esse conceito que está aqui em cima. O mal-estar docente, na concepção de Esteves, representa os efeitos negativos existentes no contexto escolar que afetam a prática docente.
Então, olha só, gente, que importante isso aqui, né? Efeitos negativos que existem no contexto escolar que afetam a nossa prática. Existe sempre, não é só, a gente sempre tem que fazer essa ponte, né? Não é uma peculiaridade da profissão docente. Outras profissões também têm ali elementos que podem impactar na saúde dos trabalhadores. E na escola, na educação, nos contextos que nós trabalhamos, também há elementos que podem prejudicar a nossa saúde. E aqui, falando desses efeitos, né? O autor aqui usa o termo efeitos negativos, ele cita desmotivação e impotência diante do fracasso escolar dos alunos, aumento nos níveis de ansiedade, perturbações do sono, estresse, depressão, desesperança, irritabilidade, sentimento de culpa, baixa autoestima, entre outros. Então, aqui o autor chama de efeitos negativos, né, no contexto escolar. São efeitos, gente, são sensações, são situações que muitas vezes muitos docentes passam. É claro que um mesmo professor, uma mesma professora não vai sentir tudo isso, né? A gente espera que não. Mas a gente vai encontrar sim professores que vão sofrer com ansiedade por conta do trabalho, que por conta do trabalho em determinados momentos, não quer dizer que vai ser durante toda a carreira assim, né? Mas em determinados momentos a pessoa vai ter impactado o seu sono, ela vai ter alguma situação de depressão, ela pode ter o estresse aumentado, a irritabilidade, sentimentos de culpa, a dificuldade em lidar com o fracasso escolar dos alunos, etc, 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 né? Com o próprio fracasso de ensinagem também, a gente pode falar, não só de aprendizagem. Então, são situações que as pesquisas têm apontado que são presentes na vida e na profissão de muitas professoras e de muitos professores. Então, é sobre esses efeitos que a gente está falando aqui. Um ponto muito importante a se considerar são as mudanças sociais que ocorrem. A gente falou ali no começo, né, que esse mal-estar docente pode mudar de um contexto para o outro e também muda conforme o tempo. De um tempo para o outro isso muda. Nós sabemos que vivemos num tempo de mudanças muito aceleradas no âmbito social e isso chega muito fortemente na escola. Quando isso chega na escola, impacta diretamente no trabalho dos professores. E aí é mais ou menos por aí que o texto caminha também e que a gente pode pensar. Em uma sociedade onde a mudança é cada vez mais constante e veloz, a função do educador também tem se modificado no mesmo ritmo. Quando a função, né, o que o professor precisa desempenhar, quando isso muda muito e muito rápido, acaba impactando no modo como o professor encara a sua profissão. Existem profissões, gente, e principalmente em outros tempos, né, antes dessa era tecnológica que a gente vive, até 20 anos atrás, uma pessoa, ela iniciava uma profissão aos, sei lá, 20 anos e ela se aposentava aos 60 fazendo sempre as mesmas coisas. Hoje, nós iniciamos a profissão, muitas de vocês, assim que entraram na faculdade, aos 18, vão se aposentar aos 65, não mais aos 60, ou talvez aos 70, e ao longo de toda essa carreira, que já tem uma temporalidade muito maior, ainda muitas mudanças de forma muito abruptas vão ocorrer. E isso também impacta em todos esses sentimentos negativos que a gente viu anteriormente ali. Isso também contribui para trazer demandas que às vezes vão além daquilo que o professor está preparado, aquilo que ele está esperando, e esses impactos vão além do trabalho na escola, isso impacta na vida, impacta na família, impacta na saúde do professor. Muitos professores parecem não conseguir acompanhar o ritmo dessas mudanças, tendo como consequência esse desgaste que a gente vem falando. Esse desgaste muitas vezes está relacionado com esse ritmo frenético de que o professor tem que fazer muitas coisas em pouco tempo. Nós estudamos recentemente, né? A intensificação ali do trabalho e a extensão da jornada de trabalho. A ampliação da jornada e a intensificação da jornada. E isso tudo impacta negativamente na vida do professor, impacta na sua saúde. Essas mudanças muito rápidas, mudança de tecnologia, mudança de estratégia de trabalho, mudança
tudo isso que às vezes a gente mesmo busca, né? São mudanças que a gente busca na sociedade, mas quando isso reverbera na escola, nos coloca numa posição de dificuldade em relação ao ajuste da nossa profissão para atender essas novas demandas. Isso é impactante e isso pode gerar essas condições que levam a esse mal-estar do professor, né? Esse mal-estar docente, essa irritabilidade, esse estresse, essa ansiedade, essa depressão, essa insegurança, essa sensação de culpa. Tudo isso, todos esses fatores somados é que representam essa condição de mal-estar do professor que impacta na sua saúde. Aqui no texto, nesse texto que eu passei para vocês, há o relato de uma pesquisa, né? Vocês devem ter visto ali que o texto conta uma pesquisa que tem como base, né? Uma pesquisa que foi realizada. E o aspecto que despertou o interesse dos pesquisadores para a realização desse trabalho foi a relação entre a quantidade de professores e a quantidade de atestados e licenças médicas durante um determinado período em uma determinada rede de ensino. Então, o que levou esses pesquisadores a desenvolver essa pesquisa, né? Essa relação que eles perceberam em uma determinada rede que eles trabalhavam, a rede estadual do Espírito Santo, por exemplo, estou inventando, né? Então, digamos que aquela rede estadual, naquela rede eles perceberam que a relação entre o número de professores e o número de atestados e licenças médicas estava uma relação muito alta, eles perceberam que havia ali algo estranho e aí foram pesquisar. É o que nos move para fazer as pesquisas, né? Que eu tenho conversado com vocês lá nas disciplinas de PPP, algo que nos inquieta. Nesse caso, o que inquietou esses pesquisadores foi essa relação. E por conta disso, entende-se que a qualidade do ensino-aprendizagem diminui de modo considerável. Então, olha só o que eles perceberam. Eles perceberam que, para a quantidade de professores que eles tinham naquela rede, era muito alto o número de atestados e de licenças médicas. E que esse excesso de atestados e de licenças médicas estava impactando no processo de ensino-aprendizagem, estava prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem que aqui abrir um parênteses para ter um cuidado, né? Primeiro, professor, mas então isso vem na direção de que o professor não tem que cuidar da sua saúde, não tem que pegar atestado, não tem que ter licença médica? Não, gente, muito pelo contrário. O professor precisa sim. Se o professor está com algum problema de saúde, ele tem que procurar assistência médica. E se o profissional médico disser que o professor precisa se afastar por 1, 2, 5, 10 dias, por 1 mês, por 2 meses, dependendo do que é, para que o professor se trate e volte com saúde para a sala de aula, é isso que tem que ser feito. Ponto final. Isso impacta, isso nos remete diretamente à luta pelos nossos direitos. Porque nós sabemos hoje que, dependendo da forma como o professor é contratado, se ele pega afastamento, licença, atestado médico, muitas vezes ele tem prejuízo no seu salário, o que não poderia acontecer. Então a gente tem hoje professores que são concursados, que têm aí já um respaldo um pouco maior, mas tem outros professores que têm contratos temporários, contratos de trabalho precarizados, que às vezes trabalham doentes para não precisar ir ao médico, para não ficar de atestado, para não ter desconto no seu salário. E isso é um absurdo total. E isso é o quê? Perda de direitos trabalhistas, né, que nós viemos sofrendo. Já falei várias vezes aqui, desde 2016, com o golpe jurídico, midiático, parlamentar, que nós, povo brasileiro, sofremos ali com o impeachment da presidenta Dilma. Então, a partir dali, a gente teve reforma trabalhista, que só retirou direitos dos trabalhadores, reforma da Previdência, que só retirou direitos dos trabalhadores. Agora nós temos a reforma administrativa que está em curso, tanto no município de Joinville, quanto no estado de Santa Catarina, e quanto a nível federal. Essa reforma administrativa, ela vem para tirar esses direitos que já foram retirados dos trabalhadores contratados, agora é para retirar esses direitos dos trabalhadores concursados. Então, é aí um levante, né? Nós estamos há 5 anos sofrendo ataque nos nossos direitos trabalhistas, e claro que tudo isso é orquestrado, tudo isso já esteve sempre muito claro há muito tempo, embora muitas pessoas não tenham percebido. Mas nós temos que entender que a perda desses direitos vai cada vez mais impactar diretamente na nossa saúde. Porque se você não tem direito de se afastar para tratar a sua saúde quando você está doente, você vai ter que trabalhar doente. E isso impacta na sua vida e impacta no seu trabalho. E vai refletir no ensino, na qualidade do ensino que está sendo ofertado. Então, esse é um ponto. O professor não tem que trabalhar doente. Professor, mas se os professores se afastam para se tratar, quem é que vai dar aula? Essa não é uma demanda do professor que está doente. Essa é uma demanda da rede na qual você trabalha.
Se você trabalha em uma escola da rede municipal de Joinville, você ficou doente, tem que ficar uma semana em casa de atestado. Você não tem que se preocupar com quem vai dar aula para os seus alunos. Quem tem que se preocupar com isso é a rede. É a escola, é a direção da escola. As escolas, gente, elas têm que prever. Professores são seres humanos, professores ficam doentes. Quando o seu professor ficar doente, quem é que vai assumir a turma? Quem é que vai dar aula? Redes de ensino que são bem-sucedidas, elas geralmente têm um suporte bem organizado de professores volantes. Por que isso acontece? Os professores vão adoecer. Nós somos seres humanos, então as redes elas já têm que estar preparadas. Ó, quando tal professor adoecer, nós temos essa equipe aqui de professores volantes que vão circulando e substituindo até que esses professores voltem. As escolas têm que ter essa organização, as redes de ensino têm que ter essa organização. Essa não tem que ser uma preocupação do professor que adoeceu. O professor que adoeceu tem que se tratar. Ah, professor, mas não é bem assim que acontece. Claro que não é assim que acontece. Porque nós estamos cada vez mais perdendo os nossos direitos. Por isso que nós temos que lutar sempre pelos nossos direitos. E aqui a gente está falando especificamente de direitos trabalhistas. São direitos trabalhistas. Então, assim, esse foi o contexto que gerou essa pesquisa que está relatada ali, né? No texto que nós estudamos. Eles perceberam esse aumento no número de atestados de licenças e viram que isso estava impactando no processo de ensino-aprendizagem lá na escola. Tanto porque, muitas vezes, ou o professor estava dando aula doente, que a qualidade da aula vai cair, ou os alunos ficavam sem professor, ou vinha um professor que não dava continuidade àquilo que estava sendo trabalhado. Independente das duas situações, obviamente, ambas vão impactar. Por isso que as escolas precisam estar preparadas, as redes, e isso não é novidade para ninguém, gente. Desde sempre os professores foram seres humanos e desde sempre professores ficaram doentes. Professores precisaram ir ao médico, precisaram se tratar. Então, essa não é uma demanda nova. Ela pode estar aumentando mais recentemente, mas ela não é uma demanda nova. As redes que não fazem isso, que não se organizam para isso, que não se preparam para isso, não é por serem desavisadas, é porque não querem gastar com profissionais de apoio, com profissionais volantes que fazem essas substituições. É só por isso. Então, o que as redes acabam fazendo? Eu falo mais da rede municipal que eu conheço, né? Ah, se um professor fica doente, não vai trabalhar, porque ele foi ao médico, tem que fazer um tratamento, está de atestado ali por alguns dias. Vai a bibliotecária, vai a auxiliar de inclusão, que não era para assumir turma, assume, vai a bibliotecária, que muitas vezes não é, nem é formada para isso e também não pode assumir turma, assume, vai a supervisora, assume turma, vai a diretora, assume turma, e aí as funções delas ficam desatendidas. Se a auxiliar de inclusão vai assumir uma turma porque faltou um professor, aquelas crianças que tinham que ser atendidas pelo auxiliar não vão ser atendidas naquele dia. Se a bibliotecária vai assumir uma turma que não era para ir, a biblioteca vai ficar desatendida naquele dia. Se a supervisora vai atender uma turma porque um professor ficou doente, o trabalho da supervisão vai ficar acumulado. Depois, essa profissional vai ter intensificação do seu trabalho. Então, essa tentativa de tapar buraco que as redes fazem é um equívoco gigante e eles só fazem isso para economizar, né? As redes precisam prever, elas precisam ter professores STEP, professores volantes, para fazer essa rotatividade de substituição sempre que há necessidade. Uma rede grande, gente, como uma rede municipal de Joinville, diariamente, provavelmente são centenas de professores que não comparecem por ter que ir ao médico, tem uma consulta médica, tem um médico de um filho, tem um atestado, está em tratamento. Então a rede já sabe disso há décadas e precisaria ter um plano de ação, uma política pública voltada para isso, mas muitas vezes não tem. Né? Prefere sobrecarregar o trabalho de todo mundo e impactar no processo de ensino-aprendizagem. Aqui a gente pode falar um pouco das mudanças no perfil docente, que aparecem no texto também, e que nos ajudam a entender um pouco esse cenário. Né? Por que hoje, então, vem aumentando esses casos, né? Essa percepção de que há mais professores com problemas de saúde? Então a gente tem aqui 3 momentos, né, sobre a docência no Brasil. Primeiro lá o início da docência no Brasil, onde o professor estava sempre vinculado à religião, né, que professar era professar a fé, então o professor era aquele que professava a fé. A gente sabe já lá desde o nosso período colonial, também ainda ali no Brasil imperial, né, a gente teve muito fortemente a educação ligada à religião. Aí lá, a partir do 18, a gente tem chegando, né, ali mais no período republicano, a gente tem assim, um início de uma concepção de um professor mais prestigiado. Né?
É um professor mais prestigiado, porém um professor ainda muito controlado socialmente. Então a gente tem esse prestígio, mas tem o controle social. Aqui nós estamos falando, gente, século XVIII, né? Antes, obviamente, do período republicano ainda, que a gente tem uma elite na escola, uma elite sendo instruída, e os próprios professores eram pessoas dessa elite. Né? Geralmente eram aquelas moças, filhas dos grandes, né, senhores lá, proprietários de terra, que faziam aquilo como uma caridade e estudavam, né, para ser professoras, e tinham aquilo meio que como um papel social a desempenhar, uma caridade mesmo, a gente pode falar assim, né? Que foi o primeiro movimento de afastar a educação do controle da religião, né? Mas ainda assim vai por esse caminho. E aí por isso que tinha prestígio, porque quem lecionava eram pessoas da elite para pessoas da elite. É só no século XX que a gente tem a ampliação do conceito de docência para além da sala de aula. Aqui até ocorre uma valorização profissional no início do século XX e uma desvalorização ao final, que é quando acontece a universalização. Aqui a gente chega, gente, no final do século XX, à universalização da educação no Brasil. Isso é quando? Isso é depois da Constituição de 88. Até no período da ditadura militar no Brasil, a educação, nós tínhamos milhões de crianças fora da escola. Fora da escola. Milhões, não são milhares, são milhões. E só com o final do regime da ditadura militar é que a gente consegue essa universalização da educação, que a gente caminha na ideia de educação para todos, que a escola finalmente chega para praticamente todas as crianças, vamos falar de crianças e adolescentes, para todas as crianças e os adolescentes no Brasil. E com esse processo de universalização, fica demarcado que o profissional educador não é mais um profissional elitizado, não é mais um profissional, portanto, que tem prestígio, porque o prestígio vinha por conta de quem era o professor e não da função que ele desempenhava. A nossa cultura nunca valorizou a função, e sim a pessoa que desempenhava. E aí a gente tem essa universalização. Então, escola para todo mundo. Aí a escola chegou na favela, a escola chegou na periferia, a escola chegou no interior, escola nas aldeias indígenas, escolas nas comunidades quilombolas, escolas nas comunidades ribeirinhas. Ok, mas quem dá aula? Quem dá aula são as próprias pessoas das comunidades, as próprias pessoas do povo. Então, é uma educação do povo feita pelo próprio povo. O professor hoje ele não é uma pessoa da classe elitizada. Ele é uma pessoa, um trabalhador, dando aula para os seus próprios filhos ali que são trabalhadores. E aí é óbvio que essa desvalorização não acontece mais, né? Porque há uma ampliação muito grande do número de professores e esses professores não são mais pessoas elitizadas, pessoas da elite, são pessoas do povo comuns, então não tem por que eles serem supervalorizados. É por aí, não tem por que eles serem valorizados. É por aí que caminha a desvalorização da docência no Brasil. Tem gente que tem assim uma visão de mundo um pouco mais conservadora, que pensa, mas porque há tanto tempo atrás os professores eram mais valorizados, nesse mundo de hoje não são. É por conta dos contextos históricos, gente. Se você não conhece a história, você não entende, aí você tenta conservar algo que é impossível de ser conservado, porque o contexto mudou, a realidade é completamente outra. Então não tem como ter um pensamento conservador sem ter conhecimento da história. Mas aqui a gente vê mais ou menos um movimento, né? De como vai acontecendo essa mudança no perfil docente e como essa mudança vai impactando na valorização e na desvalorização do professor. E aí, quando a gente vê esse cenário que se modifica tanto ao final do século XX e agora, que nós estamos no início do século XXI, a gente entende por que, por exemplo, que essa pesquisa percebeu esse aumento tão grande do mal-estar docente e do adoecimento do professor. Na atualidade, a prática docente parece ultrapassar a mediação do processo, sendo ampliado para além das atividades realizadas em sala de aula, a fim de garantir uma articulação entre escola, família e comunidade. Então, na atualidade, esse conceito de educar, né, de ser professor, ele tem se ampliado muito e isso tem feito com que o professor pareça, né, que ele tenha responsabilidades para além da sua sala de aula, e que é o que aponta aqui no final dessa colocação, que é essa relação entre família, escola e comunidade. Então,
mesmo que simbolicamente, mas não é só simbolicamente, o professor parece que ele passa a se responsabilizar por essa harmonia toda entre escola, família e comunidade. Então o professor não tem mais que ter ali aquele domínio da sua sala, mas ele precisa fazer com que a sua sala, os seus alunos, os familiares dos seus alunos, as pessoas que moram no bairro, na comunidade, que tudo isso flua em harmonia. Então é também uma sensação de ampliação da demanda bem grande do trabalho do professor. E nesse momento, além de ensinar, o professor passou a se preocupar também com a gestão da escola, participar das decisões da gestão, planejar e elaborar projetos, promover reflexões e discussões coletivas sobre o saber fazer docente, fortalecer as relações familiares dos seus alunos, entre outros. Sabe o que é tudo isso aqui que nós estamos falando? É a intensificação do trabalho do professor, que nós comentamos já algumas aulas atrás. Nós falamos da expansão, na extensão da jornada, que é o aumento de horas, e a intensificação do trabalho. Isso aqui é a intensificação do trabalho. O professor, na maioria das vezes, ele não tem mais que chegar, entrar na sua sala e ensinar os seus alunos, acabou, ele vai embora. Não, ele tem que ensinar os seus alunos, aí ele tem que estabelecer vínculos adequados com os familiares, ele tem que incluir as crianças que antes não estavam na escola. Olha só, que é uma luta nossa, mas que intensifica o trabalho do professor, porque o suporte não vem junto. O professor ele precisa saber fazer uso das novas tecnologias, o professor precisa participar de reuniões, ele precisa participar do conselho escolar, ele precisa participar da associação de pais e mestres, ele precisa participar do dia da escola, ele precisa enfeitar a escola, ele precisa participar das reuniões, ele precisa ajudar na gestão democrática da escola. Não é uma briga nossa a gestão democrática, mas isso também traz mais trabalho para o professor, etc, etc, etc. Essa é a intensificação do trabalho docente. Essa intensificação do trabalho docente contribui para o desenvolvimento do mal-estar docente, que são essas condições negativas que levam o professor ao adoecimento. Quando o professor não consegue acompanhar o ritmo dessas mudanças, ou quando as reformas educacionais ou as exigências da sociedade são incompatíveis com o contexto de sua realidade docente, essas mudanças podem desencadear em mal-estar docente. Então, todas essas mudanças, toda essa intensificação pode desencadear nessa condição de mal-estar, nessa condição de sofrimento, nessa condição de angústia que o professor passa. Aí aqui a gente vê alguns sintomas e possibilidades de mecanismos de defesa que os professores acabam desenvolvendo. Quando o professor apresenta sintomas e sentimentos negativos decorrentes da profissão, e aí aqui a gente está falando de esgotamento físico e mental, perturbações do sono, estresse, aqueles que a gente já viu no começo, né? Ansiedade, depressão, irritabilidade, culpa, desesperança e desmotivação, o professor passa a utilizar mecanismos de defesa, como absenteísmo, né, que são as faltas, solicitação de atestado ou licenças médicas e também licenças sem vencimentos, para lidar com a realidade advinda da sua prática. Aqui a gente também tem que abrir um parênteses bem interessante, né, gente? Cuidado com apontar os dedos, cuidado com as críticas infundadas. Você não sabe da vida do outro, você não sabe da saúde do outro. É muito comum a gente ver os próprios professores apontando e condenando os colegas que, por estarem com algum problema de saúde, se afastam, vão ao médico, pegam atestado, pegam licença. Gente, isso é a coisa mais comum do mundo. O mais comum é você ver gestores, né, não compreendendo e piorando ainda mais a situação dos seus professores. Mas os gestores a gente até entende, porque muitas vezes esses gestores eles têm cargos comissionados, então eles são pagos para pressionar os seus próprios colegas, eles são pagos para que eles garantam o seu cargo de gestão, eles muitas vezes passam por cima da sua condição de professor, esquecem que eles já foram professores e muitas vezes perseguem mesmo. É claro que a gente não pode generalizar, mas acontece sim gestores que atrapalham demais a vida dos seus colegas professores que por algum motivo adoecem e precisam tratar a sua saúde. Essa é uma realidade que a gente não pode negar. Infelizmente, é mais um dos reflexos da desunião da nossa classe. Mas além desses gestores, que é um absurdo que eles fazem, mas que a gente ainda entende, porque eles querem garantir os seus cargos, entre os próprios professores a gente vê aquele que não está com nenhum problema de saúde,
julgando aquele que está com problema de saúde e que está se afastando para tratar a sua saúde. É muito comum a gente ver isso. Ao invés de haver aí um apoio entre os colegas, não podemos generalizar, não são todos, mas é comum você enxergar isso. E é algo que a gente não pode continuar propagando, né? Porque nós precisamos cada vez mais nos unir enquanto classe. E toda pessoa está sujeita a ter problemas de saúde decorrentes de sua profissão, gente. Pode não acontecer com você hoje, mas pode acontecer amanhã, daqui 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Então, não julgue os outros por aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece. É um problema de saúde da pessoa, ela tem o direito de tratar a sua saúde. Então, é algo que a gente precisa sempre estar atento e levar em consideração. E aí os professores acabam recorrendo, né? Faltas, muitos atestados médicos, licenças. São as formas que os professores vão tentando utilizar para dar conta de colocar em dia a sua saúde e continuar trabalhando. Aqui entra um ponto também muito importante que acontece, e isso acontece geralmente mais no início da docência, que é o abandono da docência. O abandono da profissão tem sido um meio utilizado por professores como mecanismo de defesa diante da realidade encontrada no contexto escolar. Essa atitude não significa apenas renúncia ou desistência da profissão, mas isso é o desfecho de um processo para o qual resulta em insatisfações, fadigas, descuidos e desprezos com o objeto abandonado, a prática docente. Então, em casos mais extremos, quando o professor ele não consegue equilibrar a sua qualidade de vida e a sua saúde com o exercício da docência e ele não encontra suporte dos colegas, dos gestores, das redes de ensino, existem casos, e não são poucos, de professores que abandonam a docência. Não, eu não consigo, eu não tenho suporte, a minha rede não me apoia, eu não consigo cuidar da minha saúde, eu não estou conseguindo conciliar a minha qualidade de vida com o meu trabalho, então eu vou sair da profissão e vou fazer outra coisa. Isso não é muito raro. Quando nós falamos da saúde do professor, gente, nós falamos de várias situações, de várias doenças que podem acometer os professores. Claro que todas as pessoas podem ter qualquer tipo de doença, mas há algumas que são mais prevalentes na docência. E a gente está falando muito de doença mental aqui, de saúde mental, né? de cuidados com a saúde mental, que são muito importantes. Vocês devem ter percebido nos exemplos que foram trazidos aqui. E aí a gente pode falar também, né, de algumas perspectivas e possibilidades. Primeiro, a valorização da docência reduz o mal-estar docente. Tanto que nós vimos ali naquela retrospectiva da concepção de docente no Brasil, que conforme ao passo que os professores foram perdendo sua valorização, foi aumentando também essa condição de mal-estar na docência. Então, o professor ter a sua profissão valorizada, sem dúvida, reduz esse mal-estar. Porque a valorização implica no quê? Implica em salários justos, implica em uma gestão democrática, que os professores tenham voz, em condições de trabalho adequadas, em um tempo adequado de trabalho, em um trabalho que o professor não precisa ter uma carga horária muito extensa, em um trabalho que o professor não tenha uma carga horária intensificada. Então, são várias condições de trabalho que são conquistadas com a valorização da docência, inclusive questões subjetivas de valorização dos professores, que podem impactar positivamente, né? Que podem reduzir esse mal-estar. Boas condições de trabalho refletem em melhor qualidade de vida para o professor. Aqui a gente está falando de condições de trabalho de toda a ordem, tá, gente? Desde salário até organização do horário, né? Porque... Vamos pegar aqui um exemplo. Professor de artes. Não sei se vocês sabem, né? Mas professor de arte tem turmas que ele dá uma aulinha por semana naquela turma. Então, um professor de artes, às vezes eles têm 15, 20, 30 turmas. E ele trabalha em 2, 3, 4, 5 escolas. Então, um professor, durante uma semana, ter que se desdobrar em 5 escolas, correndo para lá e para cá, isso não é uma condição adequada de trabalho. Então, é um exemplo, né? Que desde organização de horário, de carga horária de professor, indo para salário, são todas condições que impactam nessa qualidade de vida do docente. Somente os docentes, enquanto uma categoria profissional, unidos, têm como lutar por essas melhorias. Então tá, professor, a gente precisa de valorização e de boas condições de trabalho. Como que a gente consegue? Nos unindo e lutando. Não tem outra forma.
Nenhuma política pública será construída nesse sentido se não for por pressão dos docentes. Nenhum governo, nenhum governante levará essas melhores condições de trabalho e essa valorização se não houver uma pressão dos docentes. É uma demanda nossa. Então essa busca tem que ser nossa. Por isso que quando eu falei ali da desunião, né, de gestores que não deixam de ser docentes, que estão em outra função, e dos próprios professores que não conseguem entender a importância dos cuidados com a saúde dos seus colegas, esse é um grande exemplo da desunião. Nós, enquanto professores, precisamos cada vez mais nos unir em torno das nossas demandas. É essa união que vai fazer com que nós tenhamos condições de luta pelos nossos direitos. A humanização da docência, o cuidado de si e do outro, então são questões que também não são específicas da docência, são de todas as profissões, né? Essa questão da humanização das relações, do cuidado de si e do outro, mas que, quando trazidas para o âmbito da educação, sem dúvida, trarão também melhores condições de relacionamento, de vida, de existência dentro da nossa profissão. E isso certamente impactará na nossa saúde. E era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês sobre esse assunto. Ele é um assunto bastante intrigante, bastante interessante, que vocês precisam pelo menos começar a pensar, e muitas de vocês já têm experiências na docência. Vocês ainda não estão formadas, mas já vêm aí durante a faculdade, se não todas, mas muitas, tendo esse contato com essa vida docente. E saibam, gente, quando a gente se forma, muita coisa melhora, mas as responsabilidades também aumentam. Tá? Vocês vão sentir isso logo assim que vocês se formarem. Tem muita gente que fala assim, professor, mas eu até já assumi turma, eu já trabalho. Não é a mesma coisa. Quando você estiver formada, aí sim virá a responsabilidade efetiva. Até então, as pessoas ainda olham pra gente como, mas ainda é estudante, ainda está em formação. Depois que a gente se forma, que a gente assume todas as responsabilidades, essas demandas aumentam bastante. E aí estejam atentas, gente, à qualidade de vida, à saúde, ao apoio aos colegas, à união enquanto classe profissional. Eu acho que são elementos que só nos fortalecem, nos ajudam enquanto classe e enquanto sujeitos docentes, sujeitos professores também. Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que essa temática suscite reflexões em vocês. E vamos conversando sobre esse tema, façam contato, que a gente pode continuar dialogando sobre ele. Um forte abraço, fiquem bem, uma boa semana e até mais.